Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e todas e todos. Bem, enfim, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, me chamo Ronaldo Dionísio, tá? Sou professor de Química Geral Experimental 1 da licenciatura em Química do IFPE Campus Vitória Santo Antão. E a intenção desses vídeos é apresentar a todos e a todas um pouco da introdução à química, dos conceitos fundamentais que a gente já viu em sala de aula, a gente está revendo agora, e mostrar um pouco do que foi visto durante esse período inicial da disciplina. Tá? A gente passou por vários aspectos da química, principalmente a ideia do conceito fundamental, dos conceitos fundamentais, da parte quantitativa envolvendo o sistema métrico decimal, e também, no último vídeo, a gente discutiu a parte de algoritmos significativos, e partir para uma outra temática, para uma outra abordagem tão importante quanto, e aí eu espero que vocês aproveitem o quanto antes, aproveitem ao máximo essa aula, né, essa apresentação, tá bom? Então, vamos à luta. E, para não deixar vocês traumatizados, a intenção dessa aula é mostrar para vocês a nossa melhor e maior ferramenta, ou, na verdade, não vou dizer ferramenta, mas nossa fonte de conhecimento químico eu vos apresento. Tá? Todo o conhecimento químico desenvolvido ao longo de vários anos e até dos tempos atuais está contido aí nessa representação. Para muitos, há traumas, para poucos, a alegria, para a maioria, você tem uma grande quantidade de informações dispostas de uma forma ligeiramente simplória ou prática, mas que assusta bastante por causa dessa quantidade de informações expostas, mesmo que implícitas, mas que carregam tudo que a gente conhece de química, ou tudo que a gente consegue conceber do conhecimento químico, está reunido nessa tabela. E aí, antes de vocês se questionarem ou simplesmente começarem a chorar e observar que a gente vai ter química, a gente vai ter que decorar essa tabela periódica é um inferno na minha vida, a gente tem que observar o seguinte, tá? Para além de qualquer coisa relacionada à química, a ideia de você construir uma tabela, o intuito dela é simplesmente você conter, ou você, digamos, juntar, coletar, prospectar informações. Tá? E a intencionalidade de uma tabela é simplesmente você colocar todos os dados possíveis, informações possíveis e imagináveis sobre algo em um local específico, de forma organizada. E a ideia de você ter um local, um conjunto de dados localizados em uma região de forma organizada é para promover uma leitura dinâmica, uma leitura direta e uma leitura comum a todos. A ideia é que a tabela posta de qualquer forma ou de qualquer natureza de dados, ela possa capacitar o leitor a entender as informações, ou pelo menos estratificar algumas relações dessas informações postas na tabela, de forma que o leitor ele possa coletar, estratificar alguma informação útil para ele. Para nós químicos, a ideia da tabela periódica ela tem uma função a mais. Ela reúne toda a informação química presente no nosso cotidiano. E para que você possa compreender a estratificação desses dados, claro que estamos iniciando nosso curso de licenciatura em Química, estamos iniciando nossa jornada para o mundo mágico da química. E para que a gente possa compreender, estratificar essas informações, a gente precisa ler a tabela periódica com um outro olhar, com um olhar de consulta, com um olhar de
prospecção de dados. Então, a gente vai tentar entender ao longo do nosso curso, ao longo da nossa formação, como essa tabela, como essas informações, elas podem ser extraídas ao longo para uma determinada necessidade ou outra. Tá? Então, resumindo, o que eu tenho aí para vocês é a nossa química que a gente conhece no nosso cotidiano. Tá? Prosseguindo um pouquinho mais, a gente vai tentar entender como é que ele pode estratificar informações dessa representação aí. E aí, a gente precisa ter também como eu já falei em sala, a ideia de você prospectar também algo relacionado à fé. Não de um modo pejorativo, mas também de um modo lúdico. A ideia relacionada à fé na química, à fé na matéria, à fé na constituição da matéria, é que muitos aspectos relacionados à ciência e à natureza, elas são baseadas, postuladas em fenômenos, em transformações, em observações macroscópicas daquele mundo que a gente conhece, o mundo que a gente conhece. Então, quem poderia imaginar, por exemplo, que a constituição fundamental, por exemplo, do celular que você está assistindo essa aula, do computador que você está assistindo essa aula, da água que você está consumindo, da comida que você está consumindo e de outros aspectos, o seu corpo, propriamente dito, são formados de partículas fundamentais, não as mesmas, mas uma combinação de partículas fundamentais que a gente chama de átomo. A gente não consegue compreender isso de uma maneira direta, fácil, essa é a ideia. E, por exemplo, observar que a mesma constituição fundamental dos nossos corpos está num fio de cobre, num suporte para celular, num carregador, entre outras coisas. Claro que eu não posso dizer que tem a mesma composição, mas eu tenho uma unidade fundamental que é comum a todos os materiais, a toda a matéria, ou tudo que existe no nosso universo, que a gente definiu, que a gente propôs, que a gente provou que existe a ideia do átomo. Só que é muito difícil você compreender algo que você não visualiza. E aí, por isso que a gente precisa ser um pouquinho de abstração quando se obtém algumas informações relacionadas à química. A gente conhece substâncias, água, conhece a substância manteiga, a gente conhece o óleo, a farinha de trigo, o bolo, mas não consegue visualizar a sua composição a olho nu. Nem tampouco com a ajuda do microscópio óptico. A gente precisa de um microscópio eletrônico, um microscópio extremamente potente, para observar, por exemplo, que essas bolinhas aqui, ó, representadas, deixa eu mudar a coloração da caneta, essas bolinhas aqui, ó, representadas, elas são átomos de silício dispostas numa placa de silício. Tá? Essa foi a primeira visualização de um conjunto de átomos através de um microscópio eletrônico varredura feito lá na IBM, uma empresa de tecnologia, e ela investiu consideravelmente e ela possibilitou a visualização de um átomo pela primeira vez em uma placa de silício utilizando o microscópio eletrônico varredura. Mas nada disso, pelo menos por enquanto, importa. Importa que o átomo ele é provado, existe uma constituição fundamental de qualquer porção de matéria e é formada por átomos, mas a gente precisa voltar um pouquinho e tentar estratificar e relacionar essa ideia dos átomos com a representação das informações lá na tabela periódica. Para isso, eu preciso entender que o conceito de elemento químico ele está associado a átomos, ou seja, partículas fundamentais, que apresentam propriedades químicas e físicas equivalentes ou iguais. Isso significa que eu vou ter, digamos, representações na tabela periódica de um conjunto e não de uma unidade. É difícil compreender agora, por enquanto, mas a gente vai entender isso ao longo do nosso curso. Tá? Mas, para que a gente possa estratificar informações a partir da tabela periódica,
e a gente tem lá a tabela periódica dos elementos, a gente observa que, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que na tabela periódica a gente tem várias informações, mas uma das principais é a representação simbólica dos elementos. E cada símbolo representa um elemento químico distinto. E aí o que ele pode observar e pode compreender desse ponto de vista? Que o elemento químico ele é representado por um símbolo. Lembra lá a ideia do nível simbólico, a representação da informação química? Pronto, é um desses primeiros aspectos que a gente observa na tabela periódica. O símbolo químico ele representa a informação do elemento químico através das suas iniciais, tá? Então, o símbolo químico ele está associado diretamente a um elemento e ele representa esse elemento. E como é que eu posso identificar dentro de uma leitura o que é símbolo químico ou quantos símbolos químicos eu tenho em uma representação de uma substância ou de uma informação química? Em termos de escrita, o símbolo químico sempre vai ter sua primeira letra do símbolo maiúsculo, independente da sua origem, ser latina ou a partir do inglês ou do português. Se o símbolo possui mais de uma letra, estas subsequentes, posteriores, são escritas posterior à primeira, que é maiúscula, e todas as subsequentes são minúsculas. Professor, para que o senhor está me falando isso? Por que eu preciso dessa informação? Ora, eu preciso entender, por exemplo, que na representação da molécula de água, melhorar aqui a minha escrita, se é que é possível. Melhorar um pouquinho, tá? Eu tenho, nesse caso, o símbolo hidrogênio e o símbolo do oxigênio, tá? Eu tenho duas letras maiúsculas. E aí vai a partir de agora, tentar entender como é que a gente pode aplicar isso de alguma forma ao longo das nossas informações. Por exemplo, se eu observo agora a molécula do CO2, tá? A molécula do CO2, nesse caso, eu posso contabilizar duas ou três informações químicas. Tá? Na água, segue a mesma lógica. Eu posso ter duas ou três informações químicas, porque ainda não sei a quantidade de elementos. Ah, professor, já entendi. Se eu tenho duas letras maiúsculas, então o CO2 ele tem dois elementos químicos, sendo eles formados, formando a molécula do CO2. Semelhante à água, eu tenho um hidrogênio e tenho um oxigênio. Então, eu tenho dois elementos. Só que existe esse númerozinho aqui, ó, indicando, aqui eu tenho um númerozinho 1, que ele oculta o elemento neutro da multiplicação, tá? E informa algo sobre a minha substância. Calma que eu vou tentar chegar no que eu quero chegar. E aí eu posso ter diversas representações para diversas substâncias com diversas informações, tá? E aí eu preciso entender que, para que eu quero saber disso? Eu preciso saber disso para ter uma leitura inicial de como eu vou estratificar informações da minha representação de substâncias, que é a minha fórmula, tá? Seja ela qual for, e relacionar isso com a composição alimentar. E aí volto a perguntar, para que eu preciso disso? Para classificar as substâncias, tá? Que é um primeiro aspecto que ele trabalha na literatura, na química, na ciência química como um todo. Ora, a gente vai trabalhar com substâncias. E um dos parâmetros de classificação de substâncias é simplesmente a sua composição. Existe a ideia de pureza, tá? Então, a água que eu estou consumindo aqui, ela não tem somente água, ela tem água mais sais minerais dissolvidos, tá? Eu vou entender melhor depois. Mas aí eu não tenho um material isento de outros materiais, eu tenho uma mistura. Agora, se eu retirasse todos os sais e só tivesse H2O, aí realmente teria uma substância pura. Bem, tendo a substância pura, eu posso ter dois tipos de substâncias. Eu posso ter uma substância pura simples, que ela é formada por um único elemento químico na sua composição,
E posso ter também a substância pura composta, que tem mais de um elemento químico formando a sua composição. E aí já chega ao primeiro aspecto de que a gente vai traduzir a informação simbólica e tentar trazer para o microscópico, para o macroscópico. Tá? Então, voltando para os nossos exemplos. O CO2, eu tenho o carbono e tenho o oxigênio. E nesse caso, eu tenho dois elementos. Tá? Esse 2 e esse 1 é o que a gente chama, na literatura, de atomicidade. Deixa eu puxar mais para cima aqui. Então, aqui eu tenho dois elementos, e esses caras aqui, ó, estão associados à atomicidade, a quantidade de átomos daquela espécie. Então, de uma forma, de uma leitura mais prática, o que eu vou ter? Que o CO2, ou o gás carbônico, ele é formado por dois elementos. O carbono e eu tenho o elemento oxigênio. Só que em quais quantidades? Para cada unidade de CO2, eu tenho uma unidade de carbono e duas unidades de oxigênio. A unidade é chamada de átomo. Tá? Então, eu vou ter dois átomos de oxigênio para cada um átomo de carbono. Se eu tenho dois elementos formados, nesse caso aqui, a minha substância CO2 é uma substância composta. Semelhante à água. A água, eu tenho agora dois elementos. Eu tenho um elemento hidrogênio e tenho um elemento oxigênio. Então, eu vou ter dois elementos. E, nesse caso aqui, eu tenho dois átomos do hidrogênio para um átomo do oxigênio. Se eu tenho dois elementos, também passa a ser uma substância composta. E aí, passando de forma bastante breve, o que eu tenho agora? O hidrogênio, o gás hidrogênio, ou o hidrogênio em si. O hidrogênio, ele só tem apenas um único elemento, que é o próprio hidrogênio. Então, se ele tem um elemento apenas, eu vou ter uma substância simples. E nesse caso, eu vou ter dois átomos do elemento hidrogênio, formando a minha substância simples H2. Se eu vou agora para a representação da glicose, eu tenho agora três elementos. Se eu tenho mais de um, a minha substância ela vai ser composta. Tá? Mas aí eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 de oxigênio. Sem problema. O ferro, eu só tenho apenas um elemento, que é o próprio ferro. Se eu tenho um elemento apenas, a minha substância ela vai ser uma substância simples. Nesse caso, eu tenho um elemento, 2, 3, 4, mais de um, substância composta. Aqui, fluoreto de cobalto, eu tenho um elemento, 2. Tá? Então, ó, observa aqui, ó, eu tenho a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Primeira maiúscula, segunda minúscula. Então, aqui eu tenho 2 elementos. Mesmo assim, a minha substância ela passa a ser é uma substância composta. Nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um elemento, carbono, outro e outro. Eu tenho 3 elementos. Nesse caso, a minha substância vai ser composta. E aqui, eu tenho 4 elementos e passa a ser também uma substância composta. Bem,
apesar de ser um pouco breve, um pouco simples de se entender, ou pelo menos um pouco fundamental, a gente precisa ter esse entendimento de leitura de informações, porque é necessário a gente compreender o nosso universo da melhor forma possível. E no campo de representação, a gente vai trabalhar com representação de substâncias, sejam elas simples ou compostas, e a gente tem que ter esse entendimento muito claro, e é uma das aplicações da tabela periódica ou da informação que já está lá na tabela periódica. Passando para um outro aspecto, dando também sequência à nossa ideia, a gente precisa entender também que é o seguinte: os materiais eles podem estar na sua forma isolada, ou seja, pura, ou elas podem estar na sua forma de misturas, na qual você tem mais de uma substância contendo o meu sistema. No caso, a minha água aqui, tá? É uma água mineral, então eu tenho água mais sais minerais. Eu tenho outros componentes além da água. Então, isso aqui é uma mistura. Tá? Então, boa parte dos nossos sistemas apresentados na natureza, eles são oriundos de mistura. E como é que se classifica uma mistura? Primeiro, mistura, a definição, é um sistema formado por duas ou mais substâncias. Tem que ter mais de uma substância. Sejam elas simples ou compostas. Estando no mesmo sistema, ela vai ser uma mistura. Componentes da mistura é cada substância mistura. Por exemplo, o nosso ar atmosférico, considerando a coisa mais simples possível, em termos de composição, eu tenho nitrogênio, oxigênio, que é o que capacita a nossa respiração, e CO2 e outros gases. Mas, de uma forma muito simples, eu teria três componentes: nitrogênio, gás oxigênio e CO2. Então, eu tenho uma mistura de três componentes. Né? Fases é cada porção homogênea da mistura. Faltou colocar essa parte do homogêneo. E, a partir dessas três premissas, eu tenho a classificação de misturas homogêneas, que apresentam uma única fase, ou seja, eu não consigo distinguir os meus componentes através do meu olho ou microscópio óptico. A título de exemplo, o álcool 70, o álcool utilizado para limpeza, água e sal dissolvido, você tem ou água e açúcar, a famosa garapa, você tem lá exemplos de sistemas homogêneos, misturas homogêneas. E misturas heterogêneas, eu tenho mais de uma fase. Exemplo clássico, água e óleo, água e areia, e assim outros sistemas, você tem a classificação de misturas homogêneas, apresentando uma única fase, com mais de uma substância presente, e misturas heterogêneas tem um sistema que apresenta mais de uma fase, com mais de uma substância presente. Tá? Um outro aspecto que a gente precisa entender, e aí precisa ter uma compreensão maior, é como utilizar as informações químicas para fins de esclarecimento ou simplesmente a ideia relacionada a distinguir dois sistemas, dois componentes presentes em um mesmo ambiente. Essa figura, tá? ela foi retirada na internet com uma intencionalidade. Digamos que você tenha um pó suspeito, tá? Na sala ou em um ambiente, juntamente com um papelotezinho. Aqui é $1, mas poderia ser uma cédula de real, tranquilamente. Tá? Então, se você tem um pozinho branco com uma cédula ao lado, enrolada desse jeito, qual seria a sua primeira ideia? É que esse pozinho seria uma droga ilícita, tá? E as pessoas que estavam utilizando aquele ambiente estavam consumindo esse material. Só que esse material pode ter origem diversa. Ele pode ser uma droga ilícita, ele pode simplesmente ser uma porção de amido, tá? Ele pode ser uma porção de açúcar refinado, ele pode ser qualquer coisa. E aí, qual é a ideia? Eu tenho algo suspeito, pode ser qualquer coisa,
inclusive o que eu estou pensando nesse exato momento. Mas, para provar que as minhas hipóteses elas estão corretas ou não, eu preciso experimentar. Não é experimentar a amostra, não é experimentar simplesmente botar lá o dedinho e botar na língua, como alguns fazem. Até porque se for, por exemplo, cianureto e você colocar na sua boca, você vem a óbito. Mas, enfim, você vai ter problemas, digamos assim, muito maiores do que uma droga ilícita. Mas você tem a necessidade de experimentar ou de inferir, de provar se aquelas inferências iniciais, hipóteses, elas têm uma fundamentação ou não. E aí você precisa entender que todo e qualquer material possui propriedades. E essas propriedades, elas são relacionadas às suas, à sua constituição e às suas interações com um outro material. E aí, dentro do conjunto da propriedade da matéria, ou da matéria em si, essas propriedades, elas são descritas na literatura em duas subclasses, ou duas classes. As propriedades gerais, que a gente já conhece, que é a própria definição de massa, que dá caracterização à ideia de matéria. Matéria é qualquer porção de massa, ou qualquer material que possui massa, automaticamente e ocupa um lugar no espaço, então logo você vai ter o volume. A extensão seria a dimensão na qual aquele material ocupa um determinado ambiente. E aí são propriedades, como disse, gerais, são propriedades inerentes a qualquer tipo de matéria. Pode ser que exista, por exemplo, não, eu sou matéria, meu celular também é matéria, minha calculadora também é matéria. Mas eu já sei que são aspectos diferentes. Mas em termos de massa, eu posso ter valores próximos à da calculadora? Posso. Tá? E aí eu não consigo distinguir quem é a calculadora, quem é o professor Ronaldo. Isso é um exemplo muito esdrúxulo, mas é só para provar para vocês, ou para me demonstrar, que as propriedades gerais, elas não conseguem distinguir porções de matéria diferentes. Tá? Então, você não consegue utilizar elas para distinguir um material do outro, apesar de conseguir em alguns aspectos, mas, em geral, você não consegue identificar ou diferenciar um material do outro, simplesmente pelo valor da massa, por exemplo. Tá? E aí, para que você consiga identificar e diferenciar um material do outro, você vai requerer entender as propriedades específicas da matéria. E essas propriedades específicas subdividem em subclasses. Eu tenho as propriedades organolétricas, são propriedades que afetam um dos nossos, ou, na verdade, pode afetar todos, ou pelo menos um dos 5 sentidos associados ao ser humano, que é o olfato, paladar, o tato, visão e audição. Se você puder utilizar essas propriedades para diferenciar um material do outro, você consegue utilizar o que a gente chama de propriedades organolétricas. Essas propriedades organolétricas, elas não são recomendadas para você utilizar para diferenciar substâncias, mas frutas e verduras você consegue utilizá-las tranquilamente. A título de exemplo, você consegue visualizar a diferenciação entre um morango e um abacaxi, certo? E aí você tem essa possibilidade de utilizar essas propriedades organolétricas. Serve para diferenciar um material do outro. Não são recomendados por motivo de segurança, mas podem ser utilizados. As propriedades químicas. O que são as propriedades? Todas. É a química em si. É você saber, por exemplo, que quando você coloca lá limão, um suco de limão, sobre uma carne de peixe, sobre uma carne de peixe, você elimina o odor do peixe. Por quê? Acontece uma reação química ali. Então, você tem a diferenciação. A ação do limão em uma carne de origem marinha ou de origem... uma carne de origem marinha não, mas enfim,
Uma carne de peixe, uma carne de boi, uma carne de bode, você tem ações diferentes com o mesmo material. Então, você consegue diferenciar uma coisa da outra. Mas, se eu for descrever todas as propriedades químicas relacionadas ao que existe na natureza, a gente vai adiantar o nosso curso de formação em Química durante os 4 anos de formação em uma aula só. Não é nosso interesse fazer isso. E aí, ao longo do nosso curso, a gente vai entender melhor como utilizar essas propriedades químicas a nosso favor. Agora, existem também propriedades físicas, que a gente vai utilizar algumas de forma simplória, de forma mais direta, e de forma bastante recorrente, que são propriedades que a gente consegue medir em laboratório, através de medidas. E a gente consegue correlacionar essas informações ao nosso prazer para tentar diferenciar, de fato, um material do outro. Por exemplo, a ideia de densidade, a ideia de temperatura de ebulição e de fusão, calor específico, solubilidade, são coisas, são informações sobre os materiais que eu consigo identificá-las de alguma forma. E aí, são essas propriedades físicas que eu utilizo para identificar, semelhante à ideia de um RG. Um RG, ele é característico de uma pessoa, tá? Então, as propriedades específicas, elas, tanto as químicas, quanto as físicas, quanto as organolépticas, elas caracterizam, de fato, o meu material. E dizem, em qualquer lugar do mundo, se apresentar essas características, aquela substância vai apresentar as mesmas propriedades. E são essas que eu consigo identificá-las de alguma forma. E aí, qual é a nossa intenção de hoje? A intenção de hoje é entender como essas propriedades elas podem ser obtidas, de alguma forma. E aí, a ideia da densidade é uma ideia também bastante simples, porque ela depende de 2 propriedades que eu consigo medir em laboratório, que são propriedades extensivas. A propriedade da massa, que eu consigo utilizar uma balança, e a propriedade do volume. Se eu faço a razão entre a massa obtida e o volume que o material possui naquela determinada massa, você obtém a propriedade chamada densidade, e essa densidade é uma das propriedades intensivas. O que são propriedades intensivas? São propriedades que não dependem da quantidade do meu material. E, por exemplo, massa é uma das propriedades extensivas. O que são propriedades extensivas, professor? São propriedades que dependem da quantidade do meu material. Na verdade, a propriedade ela vai variar de acordo com a sua quantidade. Por exemplo, se você pega uma colher de feijão, coloca na balança, ele vai ter um valor de massa. Se você coloca 2 colheres de feijão, você vai ter o quê? O dobro da massa. Então, a propriedade de massa ela foi alterada com a quantidade do meu material. Então, a propriedade extensiva. Semelhante à ideia do volume. O volume também é uma propriedade extensiva. Só que a propriedade intensiva, a densidade, ela não depende da quantidade. Ou seja, se eu tenho uma gota d'água, uma gota de um líquido, por exemplo, água. Eita, água ou não, né? Pelo amor de Deus. Se eu tenho uma gota d'água e 1 litro d'água, a densidade dela, considerando 20 graus Celsius e condições normais, né? Na verdade, a 1 atm de pressão atmosférica e ao nível do mar, você tem lá uma densidade próxima de 0,99 gramas por ml. Então, a densidade da água, ela não depende da quantidade de água, só depende do material. É isso que define uma propriedade intensiva, e uma das propriedades intensivas é a densidade. Tá? Então, você tem essas informações também de suma importância. Um exemplo que você pode ter é a explicação pelo qual você tem os icebergs, é uma relação de densidade relativa, tá? Mas isso a gente vai entender depois. E, por exemplo, quando você coloca lá um outro caso, você tem lá a mistura de água e água. Você tem 2 materiais com densidades diferentes, e nesse caso o óleo sempre vai ficar sobrenadando
boiando no popular, e a água vai ficar embaixo. Por quê? A densidade do óleo, nas mesmas condições da água, é em torno de 0,8, 0,79 gramas por ml. Então, como a densidade desse material é menor do que a da água, então você vai ter que o óleo sempre vai estar sobrenadando e a água sempre vai estar lá embaixo. Vocês podem observar isso, por exemplo, quando você pega a frigideira lá, suja de óleo, e coloca água para lavar. As gotículas de óleo sempre vão ficar acima da água. Isso porque não depende da quantidade de óleo, só depende do meu material. Óleo vai ter uma densidade menor, vai ficar em cima, e a água vai ficar sempre abaixo. No caso, água e óleo. Tá? E aí você tem um exemplo das torres de líquidos. Tá? Aqui você tem líquidos. Você pode ter esse exemplo construído de várias formas. Você pode preparar misturas com densidades diferentes e apresentar essa torre de líquidos, ou simplesmente pegar líquidos diferentes e apresentá-los nessa disposição. Observe que esse material aqui, ele tem uma densidade muito maior do que esse cara aqui. A densidade dele, densidade, digamos, do líquido 1, é muito maior que a densidade do líquido 6. Por isso que ele fica lá embaixo e o líquido 6 fica lá em cima. Tá? Então, isso é uma forma de você intensificar ou entender a ideia da propriedade de densidade. Uma outra propriedade que ele precisa, outras propriedades que ele conseguiu observar é a ideia da fusão e a ideia da ebulição. O que é fusão, professor? O que é ebulição? São transições de fase. Deixa eu adiantar um pouco aqui, mas a temperatura de fusão é a temperatura na qual você tem a transição da fase sólida para a fase líquida. Para substâncias puras, isso ocorre em uma mesma temperatura, considerando as mesmas condições climáticas ou atmosféricas. No caso, ao nível do mar, a água sempre vai fundir-se, ou seja, o gelo se vai derreter numa temperatura de 0 graus Celsius. E a ebulição, que também é uma forma de vaporizar, é uma transição de fase também, uma transição da fase líquida para a fase vapor ou gás. E aí você tem que a água, nessas condições, nessas mesmas condições da fusão, ocorre sempre a 100 graus Celsius. Tá? Então, a água, ela tem duas características já fundamentais. Nas suas condições normais, ela vai ter uma densidade de 0,99 gramas por ml e temperatura de fusão 0 graus e temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Então, já tenho três informações que caracterizam a minha substância água, que vai ser diferente do óleo, diferente da gasolina, diferente do etanol, diferente da acetona e de outros materiais que existem na natureza. Então, consigo diferenciar um material do outro utilizando essas informações de alguma forma. Tá? E aí, um outro aspecto que a gente observou é que a gente observou, pelo menos fazendo uma retrospectiva até o presente momento. A gente observou o que é matéria, pelo menos o entendimento do que é matéria, como surgiu a ideia da matéria, ou pelo menos a teoria mais vigente. A gente passou para um aspecto de descrição de informações que podem ser utilizadas e vão ser utilizadas para fim de caracterização da matéria. A gente observou uma medida, a sua informação numérica e qual a relação com as propriedades físicas que servem para identificá-las. E a gente pode, a partir disso também, estudar, a nível de matéria, as suas possibilidades de transformações. O que é uma transformação da matéria? É uma alteração da matéria, de alguma forma. Tá? E aí você tem duas formas de alterar a matéria. Você pode alterar a matéria de forma a promover uma alteração sem alterar a composição química do sistema. E você pode alterar a matéria promovendo uma transformação que altere ou que mude a composição química da matéria ou do material que você esteja analisando. A partir disso, você tem duas classificações.
você tem a classificação do fenômeno químico, que é uma transformação na qual você muda a composição do sistema. Então, é a reação química propriamente dita, é o fenômeno que eu consigo observar. A título de exemplo, eu estou colocando aqui a queima do papel. Tá? Você pega um papel e você joga lá a chama. E aí você promove a reação de combustão do papel e você transforma o papel em cinzas, fumaça, tá? Fuligem e energia. Você tem a formação de a chama, se aquece. E aí você promoveu uma alteração da matéria, só que a alteração da matéria mudando a composição química do sistema. Tá? Você tem uma reação química. E aí você pode também alterar a matéria, alterando seu aspecto físico, mas não alterando a sua composição. Que é o caso aqui, ó, da barra de ouro se convertendo para fio de ouro. Em termos de aspecto, claro, a barra de ouro tem um aspecto diferente do fio de ouro. Mas não deixou de ser ouro daqui para cá. A composição química continua a mesma. Aqui, você deixou de ter celulose para ter cinzas, fumaça, chama. Então, você teve uma mudança de composição. Então, a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico é essa. Ambos ocorrem transformando a matéria. Só que no fenômeno químico, você tem a alteração da composição e na composição química do sistema, e no fenômeno físico, você não tem alteração química, alteração da composição química do sistema. E trocando em miúdos, você muda a natureza da matéria no químico, e no físico você não muda a natureza, você muda o aspecto, você muda a forma, mas você muda a composição. Beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso que foi falado, ou pelo menos que eu quero falar para vocês, sobre os aspectos iniciais sobre a química propriamente dita. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei nessa última parte da introdução à química, e qualquer coisa, me procurem, coloca nos comentários, coloca alguma coisa lá para a gente conseguir melhorar cada vez mais essas apresentações. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa proposta e a gente se vê durante a próxima semana. Tá bom? Um cheiro na alma para vocês e obrigado a todos pela atenção.